Olá, salve, salve! É uma alegria compartilhar com vocês arte e cultura da Bahia. O programa de hoje só tem coisa boa. A literatura de Mia Couto, o tradicional Festival de Cultura Japonesa Bonodori e ainda os destaques do novo filme de Kleber Mendonça Filho, Retratos Fantasmas. Vem com a gente! E o senhor trabalha com o quê? Eu trabalho com cinema. O cinema? O senhor já fez novela? Não fiz novela, não. O senhor é ator, né? Quero tirar uma foto depois, viu? Em 2023, o Brasil celebra 115 anos da imigração japonesa. Festejos se espalham por todas as regiões ocupadas pelos imigrantes. Aqui em Salvador não é diferente. O tradicional Festival Bonodori, mais uma vez, entrega o melhor da cultura nipônica. Parque de Exposições de Salvador, 450 mil metros quadrados dedicados à cultura japonesa. Já são 30 anos do Festival Bonodori, trazendo culinária, dança, artes marciais, música e muita cultura pop. E claro, o repórter Marcos William andou por lá. O primeiro personagem que me chamou a atenção aqui foi você. Você tá vestido de quê? Eu tô vestido de Veiga, chefão final de League of Legends. É um jogo, é uma história de magia e tal, os mundo mágico. Tô querendo conhecer mais aqui do festival. Qual lugar que você me indica para passar? Vai ter o concurso de cosplays. E é uma das coisas que eu acho mais da hora do evento e eu recomendo muito virem aqui pra ver. Encontrei essa criançada aqui animada. O que vocês vieram fazer aqui no Festival de Cultura Japonesa? Comer muitos doces japoneses e comprar material escolar. Eu vim para esse festival porque é de cultura. Minha mãe gosta dessa cultura. Eu adoro sushi, todo mundo aqui adora. Quem não adora? E eu também estou adorando curtir esse festival. Eu vim aqui só por causa dos animes. Eu amo anime. Amo mesmo, amo. Chegamos aqui no Palco Natsu e vimos aqui esse amigo super animado com o karatê. Você gosta muito de artes marciais, não é? Gosto bastante de artes marciais, já pratiquei algumas. Agora eu não ia perder a chance de ir pra fila pra pegar uma comidinha. Seguindo a sugestão de Akin, aqui estou eu no espaço de culinária. Nigiris, yakisobas, lamen, sushis. Já deu água na boca. Isis acabou de provar um sashimi pela primeira vez e vai me dizer o que ela sentiu. Qual é o sabor, Isis? É muito bom e é muito interessante você experimentar, porque é uma cultura diferente e é muito bom a sensação, o cru, né, do salmão, essas coisas, é muito bom. Para tudo, porque eu tô vendo dois bichinhos fofinhos demais aqui. Eu quero saber o que é isso, gente. Eu descobri que isso representa um traço da cultura japonesa, não é? Sim, uma cultura, inclusive, mundial hoje em dia. É a cultura furry. E o que é essa cultura? É se vestir de animal? Mais ou menos. Basicamente a arte de criar histórias, desde a época que assistíamos Pernalonga, Patolino, a gente sempre teve um afeto com animais antropomórficos, com animais humanizados, né? O que a gente faz é simplesmente criar eles do zero, fazer histórias, artes, é inventar o nosso mundo. Tanto o meu quanto o dela são personagens autorais, são nossos. E qual é o seu? O meu é Darlaxia, a koala. E você que está aqui toda linda também, me fala o nome do teu personagem e o que ele faz, as características dele. Meu personagem se chama Bits, ela é uma ovelha de nariz preto, precisamente. Mas agora eu queria revelar a face de vocês para a gente ver quem é que estava por trás dos personagens, pode ser? Claro. 1, 2, 3 e...
Não sei se vai ser tão fácil assim, porque tem um trabalho para tirar. Olha isso, gente. São animais mesmo humanizados em todo o sentido da palavra. Sim, com certeza. Por trás de cada furry tem um artista, um criador, um escritor. Eu tinha que parar na loja de kimonos, que eu adoro. Inclusive, tô, ó, a caráter com o kimono aqui maravilhoso, vermelho. E kimono é a sua especialidade, não é? Com certeza. Nós estamos aqui todo ano. A nossa loja fica situada em São Paulo, na Liberdade. Fazemos vendas também pela internet para todo o Brasil. E aqui é a gracinha das crianças. Muitos espaços, com muitas atividades. É impossível passar por todos, mas o que é fácil perceber é o quanto a cultura japonesa está presente na cultura do Brasil. Sayonara! Viajar por um bom livro é conhecer outras paisagens, outros territórios, fazer novos amigos. Quem gosta de ler sabe do que estou falando. Marcos William aproveitou a presença de escritores e de leitores pela festa literária de Mucugê para saber deles o quão longe um bom livro já os levou. A literatura cumpre o seu papel quando deixa de ser apenas folhas de livros para fazer parte da vida das pessoas. Quem nunca leu um livro e se perdeu na história ou até mesmo se encontrou? Ler é viver outras vidas e ao mesmo tempo reconhecer a sua. Jaine, qual é o lugar que a literatura ocupa na sua vida? Então, a literatura ocupa o lugar de nos fazer sonhar, né? O lugar da utopia, mas também o lugar da reflexão, do pensar, da alegria. O último livro que eu li, que me marcou muito, é Um Defeito de Cor, né? Que é um livro que faz a gente pensar em todo o processo da nossa ancestralidade. Me fez compreender muito do que significa racismo, ali de coisas que antes eu não compreendia e não entendia que tudo aquilo pertencia a esse lugar, sabe? A ideia do Defeito de Cor, quando eu estava escrevendo o livro, era de fato ter uma maior representatividade de vozes, de pessoas, né, para poder contar essa parte da história do Brasil, né, que foi do período de escravidão, a partir de um ponto de vista que a história brasileira, às vezes até a história mundial, nunca concebeu contar, né, que é a partir dos povos escravizados. Os livros me levavam para além da casa, para além do bairro, para além da cidade, me fazia conectar com lugares diferentes dos meus, do que eu vivi, tempos diferentes do que eu vivo, e isso acho que alarga a nossa humanidade. Me deu essa sensação de que eu estava vivendo muitas vidas a partir da leitura e não quis mais deixar isso. Eu, aos 13 anos, eu fui obrigada pelo meu pai a ler Os Sertões, porque fui morar em Canudos. E ele disse, essa é a grande oportunidade que você tem de entender os sertões. Foi muito difícil, porque era um livro muito complicado, e a partir daquele momento, eu já vinha lendo, claro, desde a minha infância, mas a partir daquele momento a literatura tomou um outro lugar na minha vida, porque eu pude ler um livro no seu território, onde ele foi construído. Você acha que é possível um mundo, uma vida sem leitura? Não, impossível, né? A gente sente quanto é triste para alguém que não sabe ler, né? É como se ele não enxergasse o mundo, né? Então, a partir do momento que você sabe ler, e eu sou assistente social, então vejo muito, já atendi muitas pessoas que diziam assim, eu não sei ler, eu só sei desenhar o meu nome, né? Então, assim, as pessoas confundem a alfabetização com o letramento, né? O saber ler. Né? E ler não é só ler aquelas palavras, aquele conjunto de letras, mas ler, identificar, né, socialmente o que ele está lendo.
né? Fazer uma decodificação daquilo. Então, a leitura é muito mais do que entender as letrinhas, né? Então, é fundamental que, a partir da leitura, venha também uma explicação do que é aquilo, né? Uma identificação do entendimento maior para que a leitura seja completa, né? É preciso aprender a ficar submerso por algum tempo. É preciso aprender a persistir, a não desistir. É preciso aprender a ficar submerso. Letrux, a literatura é capaz de mudar a vida das pessoas. É possível a gente viajar através de um livro. Mas para você, o que a literatura te trouxe? Olha, eu sou filha de uma professora, então minha mãe me incentivou muito desde criança, me deu livro. Além de me dar livro, me deu um diário. Acho que isso fez toda a diferença, porque ela falou assim, aqui você pode escrever o que você quiser. E isso foi uma permissão tão grande. Eu falei, gente, aqui eu posso escrever o que eu quiser. Aquilo foi mágico. No seu trabalho também é muito forte a presença da literatura. Quando a gente escuta Letrux em Noite de Climão ou Letrux aos Prantos, a gente percebe uma estrutura narrativa ali, não é? Eu acho que eu desenvolvo os meus trabalhos musicais com uma cabeça de escritora. Eu não faço música, sabe, eu até amo música, não sou formada em música, mas eu tenho um cerne, uma verve mais de escritora. Então eu abraço os discos, os álbuns, como se eu fosse uma dramaturga. Então eu conto uma história, tem todo, sabe, não é assim uma música solta. Eu adoro criar uma narrativa, uma introdução, desenvolvimento, conclusão, quase uma redação mesmo. E acho que isso faz diferença no meu trabalho. Eu te vi nas artes plásticas, você mexeu demais comigo. Tu é o revival do marinheiro, você sabe circular. Meu look eu pensei o dia inteiro, só pra te encontrar. Vamos para aquele rapidíssimo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o escritor moçambicano Mia Couto e com o novo filme de Kleber Mendonça Filho. Até já! O escritor moçambicano, vencedor do Prêmio Camões e autor de mais de 30 obras, Mia Couto, esteve recentemente em Salvador e participou de um bate-papo sobre o seu novo livro, As Pequenas Doenças da Eternidade. A seleção de contos aborda temas sensíveis como o medo e a finitude. No clima festivo da Festa Literária Internacional do Pelourinho, Flipelô, o escritor moçambicano Mia Couto participou de uma mesa mediada pela escritora baiana Luciane Aparecida, num bate-papo sobre as pequenas doenças da eternidade. O conto que dá título à coletânea diz: Peço a Deus que me dê a felicidade das pequenas doenças. Assim rezava a nossa vizinha, Margarida Maralto. Na penumbra da sala, sentada num desgastado sofá, a senhora tricotava uma camisola de lã, sem saber para qual dos filhos a futura roupa se destinava. Depois se vê, dizia. É consoante o tamanho com que ficar, acrescentava. Falava como se a obra mandasse nela. Com uma edição especial para leitores brasileiros, o livro reúne contos publicados na revista portuguesa Visão e tratam de grandes males que assombram a sociedade, como a perspectiva da finitude, pandemias e especialmente o medo, tema que sempre interessou Mia Couto. Sempre me fascinou esta ideia do medo, o medo como uma espécie de determinante daquilo que nós somos, nosso comportamento, a maneira como nós nos juntamos ou nos afastamos por causa do medo. Digamos, eu não comecei a pensar e a escrever sobre este assunto por causa da pandemia. A pandemia simplesmente ajudou-me a revelar como é que isso pode ser um assunto tão global, não é? tão presente. Não? Além de escritor, Mia Couto é biólogo e jornalista, autor de mais de 30 livros entre prosa e poesia.
O romance Terra Sonâmbula é considerado um dos 12 melhores livros africanos do século XX. Recebeu uma série de prêmios literários, entre eles o Camões, em 2013, o de maior prestígio da língua portuguesa. Pode ser que nas praias do Índico vivem hoje moçambicanos que trazem no seu sangue o sangue do poeta português. Pode ser, enfim, que outras imortalidades mais mortais e mundanas se juntem ao nome de Luís Vaz de Camões. Nunca o saberemos, como nunca saberemos nunca as mais de 1000 possíveis leituras do nosso destino comum. Durante quase 500 anos, Moçambique foi colônia de Portugal. O país africano conquistou a independência em 1975, mas precisou encarar uma guerra civil nos anos seguintes. E não dá para passar imune por uma história dessas. O meu pai era jornalista e poeta e foi preso. Então, eu sofri na carne disso do que eram os mecanismos de censura, essa censura estatal, não é? Que era exercida de uma maneira clara. Não? Mas, obviamente, a censura exerce de outras maneiras e, às vezes, a mais eficiente é aquela que funciona através do próprio sujeito, não é? Da autocensura. Eu acho que nós não estamos num bom tempo neste momento, porque a censura, digamos, quase que privatizou, né, digamos assim, e personalizou-se e o medo de ser censurado, o medo de ser cancelado passou a determinar muito daquilo que a gente pode dizer ou acha que deve dizer em público, não é? Eu não vivo muito esse medo, sinceramente. Acho que eu sou cauteloso porque quero não vigiar meus pensamentos, não é isso, mas como sou tímido, como Karl Marx dizia que a timidez é uma característica revolucionária, porque os tímidos têm que pensar um pouco antes de falar. E eu também não sou muito de confronto, portanto eu acho que penso sempre que o outro não me está a perceber bem e eu tenho que me esmerar na comunicação para que não haja ali um atrito desnecessário, não é? Na Flipelô, pela primeira vez, Mia Couto defende uma maior circulação de livros entre o Brasil e os países africanos de língua portuguesa. Não há circulação de livros entre, assim, digamos, como um processo de rotina entre os nossos países, não há. Eles circulam só na medida em que o mercado chama a si próprio essa função. E isso não me parece que os nossos Estados, os nossos governos possam abdicar tomarem posse desse processo, não é? Então, o que é que pode acontecer? Pode acontecer que, ao ser visitado em Moçambique por escritores brasileiros e o Brasil ser visitado por escritores africanos, nós estamos mais próximos, mas é uma faixa muito pequenina, é uma fração de gente muito pequena. Para que isso seja mais massivo, é preciso que hajam muito mais iniciativas e essas iniciativas não vão ser tomadas só pelas livrarias, pelas editoras, que é o setor privado que intervém aqui, ainda bem que intervém, não é? Mas falta tudo o resto. Volto à leitura na esperança que aparecesse alguém e me salvasse do peso daquela dupla solidão. Sentindo-me ausente, o homem pediu num murmúrio: "Não me quer ler um pouco desse livro?" Olhei em volta, embaraçado. Nunca tinha lido em voz alta, senão para mim. Naquele momento, medi pela primeira vez a intimidade dessa partilha. As transformações da paisagem urbana e cultural e também o desaparecimento dos cinemas de rua. Este é o tema do novo filme do cineasta Kleber Mendonça Filho. A cidade se transforma a cada ano, isso é certo. Um cinema pode ser um espaço de gentilezas. O cinema como uma igreja. Cinemas que morreram e que voltaram como templos. Eu fui muito ao centro por causa dos cinemas. Eu vi todo aquele processo de mudança, né? Da chegada do shopping, da chegada do multiplex e a atenção mudando o foco do centro para os shoppings. E o fim da maior parte dessas salas, que não é um fenômeno do Recife, é um fenômeno mundial, aconteceu em Salvador, aconteceu no Rio de Janeiro, em Nova York, é um fenômeno mundial. E aí eu guardei esse material durante muitos anos e
7 anos atrás eu voltei para esse material e eu achei que o tempo foi muito bom com esse material, muito generoso. E foi a partir daí que eu quis fazer o filme. Tem Deus, Cruzeiro? Tem não. É uma declaração de amor explícita, com certeza. Ele coloca a intimidade dele à mostra. E o Kleber, de fato, é uma das pessoas... Kleber e Emily, a produtora do filme, são pessoas assim, extremamente comprometidas, apaixonadas, convictas de que o cinema é algo realmente grandioso, importante. Eles se dedicam suas vidas ao cinema. E quando a gente fala o cinema, não é só fazer um filme, mas, por exemplo, é como um espaço desse, um espaço de convivência, de encontro, de civilidade, de replanejamento dos centros urbanos. Nos anos 70 e 80, Salvador chegou a ter mais de 20 cinemas de rua, uns populares, outros mais elitizados, mas todos pontos de encontro na cidade. Os cinemas não ficavam em grandes shoppings e a rua era o lugar de concentração. Quem passava pela Rua Chile podia assistir a uma sessão no Cine Tamoio, dobrando a esquina logo ali. Ele ficava na Rua Rui Barbosa e exibia filmes variados, mas foi fechado nos anos 2000. O Cine Glauber Rocha é um dos poucos no Brasil que resiste no formato original, com programação diversa e lançamentos de filmes. É um dos últimos cinemas de rua do Brasil, com certeza. É um dos mais bem equipados do país, ou seja, a gente tem uma projeção, um som em excelente qualidade. É um cinema popular, é um cinema que recebe de braços abertos a sua população. Eu cheguei à conclusão que com todas as lutas, né, que as cidades brasileiras têm, eu acho que o Recife está numa situação relativamente boa. Porque, por exemplo, uma cidade como São Paulo não conseguiu ou não quis salvar nenhuma sala de grande porte do passado, né? Recife salvou 2, o Teatro do Parque, que foi cinema até 1959, e hoje é um espaço de referência para teatro, cinema, dança, música. E claro que nós temos o Cinema São Luís, que é de 1952. Que é uma sala espetacular e que é um protagonista, é uma estrela dentro do filme. Diretor de obras como O Som ao Redor, Aquários e Bacurau, Kleber Mendonça também nos contou da recente experiência no Festival de Cannes. O Festival de Cannes é um festival que valoriza muito o cinema, né? O cinema através dos filmes, mas existe uma aura muito forte, principalmente relacionada à história do cinema. É um festival muito ciente disso. E eu acho que o filme agradou muito o comitê de seleção, porque é um filme sobre a história do cinema. É como se o letreiro do Moderno quisesse me falar alguma coisa. Eu fiz o meu próprio relato sobre o meu amor relacionado a todas as coisas de cinema, né? Então eu acho que você poderia dizer sim, que talvez seja uma atualização, uma versão mais nova e totalmente diferente do Cinema Paradiso. E o senhor trabalha com o quê? Eu trabalho com cinema. O cinema? O senhor já fez novela? Não, não fiz novela não. O senhor é ator, é? Quero tirar uma foto depois, viu? Filmes de ficção são os melhores documentários. Semana que vem tem mais arte e cultura pra você. Eu nem posso pensar te perder. Ai de mim se esse amor terminar, sem você minha felicidade morreria de tanto penar. Verdade, amor. Descobri que te amo demais, descobri que te amo, descobri em você minha paz, descobri sem querer a vida, verdade. Muito obrigada pela companhia carinhosa de sempre. Beijo grande. Até o próximo programa. Tchau, tchau.
dançando.